Oi, tudo bem? Eu estava aqui refletindo sobre acreditar e confiar verdadeiramente em Deus. E não só da boca para fora, mas de modo genuíno. Eu estava lendo aqui o livro de Ruth, no capítulo 1, eu vou ler o versículo 15, 16 e 17, que fala assim: Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei; onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu gosto muito desse trecho. Aqui conta a história de Ruth e de Noemi, né? Noemi, ela saiu da sua terra, foi para uma terra estrangeira com seu marido e seus 2 filhos, porque a terra dela estava tendo muita fome. Nessa terra estrangeira, os 2 filhos dela casaram-se com mulheres estrangeiras, com mulheres que não eram do povo de Deus, que serviam a outros deuses, que tinham outros costumes. E acontece que o esposo de Noemi morre e depois os seus 2 filhos, ficando apenas Noemi e suas 2 noras. Quando Noemi decide voltar para a sua terra, a terra onde habitava todo o povo de Deus, aonde tinha os costumes e adoração ao Deus verdadeiro, ela vai voltar e ela fala para as 2 noras dela: fiquem, retornem para suas famílias, retornem para os seus deuses, para que vocês sigam a vida de vocês, tenham chance de casar novamente, enfim. Porque eu já sou velha de idade, não posso nem ter outros filhos que casem com vocês, não tenho nada para lhe oferecer. E aí, uma das noras decide retornar e retorna para o povo, para os deuses, para os costumes antigos. Retornar para a sua família era realmente retornar para outros deuses estranhos. Ela não iria poder estar cultuando ao Deus verdadeiro no meio daquele povo. Eram costumes totalmente diferentes. E nisso, Ruth, ela fala para Noemi: não insistas comigo, porque eu não vou voltar. Eu não vou voltar para deuses estrangeiros. Eu não vou voltar para aquele povo. Eu sirvo ao Deus verdadeiro, teu Deus é o meu Deus. E ela acreditava tanto nesse Deus verdadeiro, ela sabia tanto que esse Deus era o verdadeiro, que no versículo 17 ela fala que o Senhor, ou seja, que esse Deus verdadeiro, que eu sei que existe, que ele me castigue se eu te deixar. Então ela tinha plena confiança, plena convicção no Deus que ela servia. E por ela crer, por ela acreditar nesse Deus, é que ela não iria deixar Noemi, porque ela sabia que estando com Noemi, ela estaria no meio do povo de Deus, ela estaria cultuando o Deus verdadeiro. E isso lhe custaria muito, sabe? Elas não tinham nada. Tanto que quando Ruth vai com Noemi, segue com Noemi, se você continuar lendo a passagem, ela vai ter que colher espigas, sabe? Ela vai ali num lugar onde está tendo um plantio e ela começa a colher das espigas que caíam para que ela pudesse conseguir alguma coisa de comida para ela e para sua sogra, para Noemi. E ela faz isso até tarde da noite, ela estava cansada, ela estava exausta. Ela não tinha, Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. E Ruth se dispôs a ir, porque para Ruth era muito mais importante estar no meio do povo de Deus, estar com pessoas que professavam a fé no Deus verdadeiro. E Ruth confiava que esse era o melhor caminho. Ruth não estava com os olhos terrenos só naquilo que pode ver aqui na terra, naquilo que poderia ser melhor para ela aqui na terra. Mas Ruth tinha compreendido, tinha entendido que existia um Deus soberano e que existia um plano para a gente, muito além do que a gente vê aqui na terra. Ela estava com os olhos naquilo que é eterno. Ela estava com um olhar para um Deus verdadeiro. E ela confiava que mesmo com dificuldades, esse Deus poderia ajudá-la e que elas iriam conseguir juntas sobreviver. Então, por mais que ela não tivesse tanta, como é que eu posso dizer? Ela não tivesse uma ganância, ela não tivesse uma perspectiva, mas ela tinha a certeza e a confiança que elas iriam sobreviver, que elas iriam conseguir, porque elas estavam ao lado do Deus verdadeiro. Tanto Ruth quanto Noemi, mas principalmente Ruth, que era uma mulher estrangeira e que tinha a oportunidade de retornar para outra família, para os deuses estrangeiros e para ter uma vida mais fácil, mais confortável. Mas ela disse: não, eu fico com o Deus verdadeiro, eu confio nesse Deus, é o Deus que eu sirvo e que esse Deus que eu creio, que ele me castigue, se não for assim. E é muito interessante que a palavra de Deus mostra, quando continua, né? Que esse fato, essa integridade, essa coragem, essa confiança, essa crença verdadeira que Ruth tinha em Deus e que esse amor verdadeiro que ela tinha por Noemi
foi algo que foi, digamos assim, espalhado. Era boa fé, né? Era boa fama, né? A gente até costuma brincar e fala, eita, coisa ruim é má fama, né? Que se espalha. Mas a boa fama também se espalha. Quem nós somos é espalhado. E no capítulo 2 no versículo de número 11 e 12, chama a minha atenção da forma que Boaz se expressa para Ruth, né? Boaz era o dono de uma das plantações em que Ruth estava colhendo as espigas. E ele fala assim: Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ou seja, era conhecido de que ela veio buscar refúgio a Deus, de que ela veio clamar ao Senhor, de que ela acreditava nesse Deus verdadeiro. E essa boa fama de Ruth é bem interessante assim, que atrai para ela bênçãos, que faz com que Deus abra portas. E aí foi descoberto que Boaz ele era um resgatador, ele era um parente da família de Noemi. E ele poderia se casar-se com Ruth se ele quisesse. Ele poderia se casar com Ruth. E por ele saber que ela era uma pessoa de boa fama, uma pessoa que realmente buscou o Deus verdadeiro, que deixou para trás tudo o que ela tinha, porque ela sabia que, embora ela tivesse muito mais na terra do que ela poderia ter sozinha com Noemi, tudo aquilo que ela tinha iria lhe afastar de Deus. Então ela desconsidera tudo aquilo para buscar o Deus verdadeiro. E isso faz com que Boaz ele queira ser resgatador de Ruth. E aí ele casa com ela, e no versículo de número 4, a partir do versículo 13, fala assim: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Então ela se casa com aquele fazendeiro, né? O dono da plantação, que era um homem bem-sucedido e um homem temente a Deus, um homem que servia ao Senhor. Casa-se com ele, Deus concede que ela tenha um filho, e esse filho, se você ler no versículo de número 17, diz que ele é Obed, que é o pai de Jessé, que é pai de Davi. Ou seja, ela dá à luz a um homem, né, a um menino, que se tornaria avô de Davi. Ruth torna-se bisavó do rei Davi. Ruth entra na genealogia de Jesus Cristo. Quando a gente vai ler a genealogia de Jesus Cristo no Novo Testamento, está lá o nome de Ruth, de uma mulher estrangeira, de uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, mas que por acreditar e confiar plenamente no Senhor, Deus a honrou e ainda colocou o nome dela na genealogia de Cristo, do seu unigênito. Então, assim, isso mostra que o caminho certo é a confiança e a crença. A gente não pode desagradar a Deus. Em Hebreus 11:6 fala que é impossível agradar a Deus sem fé. A nossa fé é que agrada o coração de Deus. A gente precisa crer no Deus que a gente serve, no Deus poderoso que Ele é. A gente não pode subestimar ou diminuir o nosso Deus. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é soberano. A gente precisa crer e confiar nele, agradar ao Senhor com nossa fé. Porque assim como Ruth foi bem recompensada por acreditar plenamente no Senhor, nós também seremos. Vamos confiar que Deus não nos abandonou, que Deus é conosco. Vamos ser fiel a Ele, porque Ele sim é fiel a nós. Amém? Deus abençoe e fica na paz.